A gente vive num mundo líquido em que nada é estável. As coisas eram de um jeito ontem, hoje são de outro e amanhã vão ser ainda de um outro jeito. Isso não é diferente para as tendências criativas em design, comunicação e criação. Quem trabalha com criação tem que ficar num esforço constante de captar o Zeitgeist, né, o espírito do seu tempo, para entender o que está comunicando hoje com a nossa e com outras gerações. É um esforço angustiante e constante sobre não ficar com cara de velho e para continuar comunicando efetivamente com a nossa contemporaneidade. Daí eu pergunto, afinal de contas, quais são as tendências criativas para 2020? Bom, todo começo de ano a gente aqui no Meio Mídias dá um tapa no visual, talvez você já tenha notado. Com esse tempo de reestruturação da linguagem do canal em todo começo de ano e a partir também da minha experiência dentro do mercado de design, eu acabei desenvolvendo um arsenal de ferramentas e referências para poder guiar a minha criação nesses tempos. O contexto de explicação que eu vou dar aqui é bem voltado assim para a linguagem do canal, né? Essa criação nova e, por consequência, para a criação de linguagens visuais. Mas assim, você pode adaptar tudo que eu vou falar aqui para qualquer outro tipo de contexto criativo, né? Seja, sei lá, para pensar na forma como se veste, na forma como você consome, ou até mesmo na forma como você se comporta ano após ano. A primeira fonte de tendência é quase óbvia para quem é da área. A Pantone todo ano lança qual que vai ser a cor daquele ano, especificamente. Em 2017 foi a Greenery, em 2018 foi Ultraviolet, em 2019 foi Living Coral e agora em 2020 está sendo o entediante Classic Blue. Quando eles revelam a cor do ano, eles revelam também o conceito daquela cor, né? A razão pela qual eles a escolheram enquanto a cor do ano e também revelam a paleta de suporte daquela cor, né? Que é o que eu acho assim, mais importante. Existe uma mega discussão, inclusive, assim, sobre se a Pantone, de fato, descobre qual que vai ser a cor do ano a partir de muita pesquisa ou se ela simplesmente impõe a cor daquele ano por meio da sua autoridade no que tangem as cores, né, dentro desse universo criativo. É meio aquela história de quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha. De toda forma, independentemente de qual que é a razão que leva à escolha dessa cor, fato é que ela acaba sendo adotada por todas as autoridades de criação e acaba se consolidando de fato enquanto tendência cromática para aquele ano. Assim sendo, o Classic Blue vem dessa busca por uma paz, por uma tranquilidade, por refúgio, né? Essa coisa de uma serenidade de um céu que começa a anoitecer. Aí, o azul clássico vem acompanhado por uma paleta de bege ou ocre e também por uma outra paleta de verdes e azul piscina. Assim, composições praianas ou então de uma coisa meio natureza veranesca acabam por aparecer. Apesar dessa cor ter algumas combinações bem bonitas, acaba que esse azul é meio conservador, né? O que vai bem de encontro com o que a Pantone chegou a estabelecer nos anos anteriores. E como usar isso no seu trabalho e na sua vida? Olha, a dica aqui é que você não precisa de seguir exatamente o que a Pantone está falando. O que eu sugiro é usar isso daqui meio que como um guia, para você entender um pouquinho melhor qual que é o ambiente de cores que a sua marca e você vai estar convivendo ali ao longo desse ano que desenrola. Sempre que dá, eu tento desenvolver peças que tenham cores que dialoguem com essa paleta, assim, né? Se faz sentido dentro daquele conceito. Agora, se o que você está fazendo não tem absolutamente nada a ver com Classic Blue, não tem a menor razão para você seguir o que a Pantone está falando. A minha segunda sugestão é a minha sugestão favorita. A Shutterstock é aquela empresa que vende aquelas stock fotos corporativas toscas, sabe? Só que o que acontece, que é muito interessante, é que eles têm uma base de dados gigantesca sobre todo tipo de busca no que tange a tudo que é da indústria criativa. A partir disso, justamente, então, eles viram a oportunidade de usar toda essa base de dados para criar uma análise e tentar entender, a partir daquilo que era mais buscado, quais são as tendências que hoje são, né, ou seja, que já é mais buscado, e aquelas que ainda devem ser mais buscadas no futuro próximo. É genial. Isso tudo resulta anualmente num relatório que é bem visual, bem compreensível e que tangibiliza as tendências que podem se desenrolar naquele ano.
O único problema é que esse relatório ele acaba saindo meio tarde, né? Normalmente ali entre janeiro e fevereiro. Só que acaba que é muito interessante, então eu super recomendo para todo mundo que for da criação de imagens e também para quem gosta do Instagram e quer ficar aí por cima do que está sendo mais usado em termos visuais no mundo de hoje. Deixar tudo um pouquinho mais instigante. Assim sendo, em 2020, as principais tendências criativas para Shutterstock foram os loucos anos 2020, que fala dessa exuberância dos anos de 1920, do Art Deco, do começo do cinema e desses 100 anos que agora nos separam dessa década. Ocultura, fazendo um paralelo dessa relação com a astrologia e de um quê místico, que se a gente parar pra pensar, tem muito a ver com o que a gente tem visto assim ultimamente em termos de tatuagem. Desabrochando, que fala de flores que são poderosas e não delicadas, ali exibindo o máximo da sua exuberância e força. Cannabis, mas uma cannabis que é mais sofisticada, que é mais desligada desses padrões coloridões ali dos anos 70, né? O que tem bastante a ver com a legalização da maconha nas mais variadas partes do mundo. Minimalismo em preto, que usa principalmente da força de contrastes e de um geometrismo para poder criar paletas mais interessantes. Vida selvagem, que vem de uma crescente de um turismo de aventura, né? Onde a natureza é abordada muito na sua serenidade, no seu sublime e no seu potencial fotográfico. Isso vem muito de novas gerações que, com o acesso às mídias sociais, acabam por ter acesso a esse tipo de atividade. Pintura chinesa, que fala deste aumento de buscas sobre tipografias orientais e de trabalhos em tinta relacionados, onde nós queremos explorar um pouco dessas metáforas e do simbólico daquilo que é o nosso imaginário sobre o imaginário chinês. Segue o jogo, que fala sobre o uso do movimento e do empoderamento através do esporte, o que tem muito a ver também com essa constante crescente dos ideais fitness e de uma vida mais saudável. E, finalmente, a arte de protesto, que tem tudo a ver com o que a gente tem vivido nos dias de hoje por todo o mundo. Aqui, a arte é usada como um meio de agitação social, com colocações poderosas, imagens provocantes e tudo isso que é surpreendentemente bonito e instigante. Bom, dessas tendências todas, algumas observações. Disso, o que eu recomendo é que você não pegue simplesmente o tema e jogue no projeto que você está trabalhando, mas sim que você tente combinar ali e criar uma outra coisa que seja realmente única e interessante. Por exemplo, qual que seria, sei lá, o visual de um minimalismo em preto com a cultura do ocultismo? Ou então, a vida selvagem com esportes? É a partir da combinação dessas ideias que você consegue realmente chegar a alguma coisa que pode ser genialmente interessante. Aqui no Mimimídias, em 2020, a gente está combinando um pouco dessa coisa dos anos 1920 com o Art Deco, o cinema vintage, junto com arte de protesto desse construtivismo russo, né, uma inspiração nossa também, e com a pitadinha desse geométrico ocultista. Nossa principal referência aqui então seria aquele filme de 1927 intitulado Metrópolis, que junta lindamente vários desses conceitos. Como resultado, a gente tem uma linguagem que a gente espera que seja mais instigante, mais interessante e, sobretudo, mais relevante para a nossa conversa na contemporaneidade. Daí vem, é claro, o Google. Mesmo com todas essas fontes de informação sobre as tendências, nem sempre a gente vai conseguir encontrar exatamente as pistas que a gente está procurando. Sei lá, qual que é a tendência para animação, para ilustração, para vídeo ou para web de forma geral. Para isso, o São Google nunca falha em nos ajudar. E aí, todo começo de ano eu faço uma pesquisa básica sobre design trends no Google para saber o que diversos portais de design, e não só esses enormes, têm a dizer sobre o que vai ser o ano de 2020. Mas as tendências não são só visuais, e tem muita coisa por trás dos panos que ditam justamente a forma como a gente comunica, como a gente consome e como a gente se comporta. Por último, e um pouco fora do escopo da criação visual,
a gente tem uma outra coisa que é extremamente relevante, que são essas entidades que monitoram as tendências de comportamento a nível global. A maior delas talvez seja a WGSN, uma empresa enorme de monitoramento de tendências, e que aqui eles trazem um relatório não somente para o ano de 2020, mas para a década de 20. No relatório deles, eles ditam algumas tendências, como por exemplo, essa cultura do reparo ou do remendo, né, do reaproveitamento das coisas. Ou então uma crescente da moda da cintura para cima, né, com esse aumento nosso de relação com câmeras e telas. E, por que não, também falam do aumento da nossa solidão e da necessidade da gente ensinar um pouquinho melhor sobre o que é ser humano dentro das escolas. Outro grande player no mundo das macro tendências comportamentais é o Trend Watching, e o report gratuito deles é bem mais completo e para mim é também bem mais interessante. Aqui traz, por exemplo, o Green Pressure, que seria essa pressão, na verdade, de quando a gente para de entender o engajamento com as questões climáticas como status e começa a entender isso mais como uma obrigação e uma pressão com as grandes empresas. Ou então fala também do burnout, né? Que é sobre esse desgaste nosso de ter que viver sempre no 220, tanto na vida profissional quanto pessoal, e na necessidade da gente tentar abordar essa questão de uma maneira um pouquinho mais saudável. Por fim, tem ainda o report da Pinterest, que, assim como o Shutterstock, se baseia muito nos dados de publicação e de busca dos seus usuários. Algumas tendências que eles trazem, por exemplo, são o além do binário, né, que fala sobre esse aumento de busca sobre, sei lá, cor de cabelo, roupas, festas que tem mais ligação com o gênero neutro ou que não se comportam dentro desse estereótipo do binário, o que é particularmente mais notável na geração Z. Ainda tem o consumo consciente, as viagens responsáveis e inspirações internacionais que vêm dessa ideia de trazer o que é do imagético e das tendências do mundo para um pouco mais próximo de casa. Tipo, o que a gente consegue reparar de força, assim, mais em comum entre todos esses reports são as demandas por um consumo mais consciente, um mundo mais horizontal e um melhor reconhecimento da nossa diversidade enquanto espécie. É uma visão urgente, mas positiva, em medida que fala sobre uma pressão que a gente está exercendo sobre grandes forças econômicas e políticas sobre o caminho daquilo que a gente acredita que deve ser o nosso mundo. Uma pressão para ser criado um mundo mais humano, na medida em que a gente faz uma força contra esses avanços meramente econômicos e às vezes tolos, e faz uma força em direção ao mundo que é mais sensível e que pode fazer mais sentido para as pessoas que moram aqui. A forma como nos comportamos é mutável, a forma como comunicamos, como agimos, como imaginamos o nosso mundo é mutável. E assim, tudo que a gente faz tem que acompanhar esse mundo em movimento. Ficar de olho no que tá pegando e no que é o zeitgeist da nossa época é essencial. Essencial porque nos ajuda a comunicar, a mover, a puxar para a ação de uma maneira mais efetiva. Tudo isso que ajuda a gente a comunicar de uma maneira mais relevante e que toque as pessoas para a geração de ações que, se tudo der certo, às vezes transforma isso aqui num lugar melhor.